Fala, galera, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa super aula aqui, né? Vamos começar a entender, né, que, cara, hoje a gente não precisa mais de VPN. Então, nessa aula eu quero mostrar para vocês aqui alguns recursos, né, que a gente tem aqui dentro do Microsoft Entra ID que ajuda a gente a substituir VPN. E um recurso novo que a Microsoft trouxe dentro dessa solução, que agora é a nossa capacidade de conseguir se autenticar no nosso Active Directory on-premises. Então, fazer uma autenticação ali via LDAP, via Kerberos. Então, a gente vai ver tudo isso aqui nessa aula e eu tenho certeza que vocês vão curtir aí o que a gente separou aqui para mostrar para vocês. Legal? Todo mundo ouvindo bem? Tudo tranquilo aí com vocês? Bora começar? Todo mundo preparado? E outro, o principal, né, galera? Cara, a simplicidade dessa configuração. Cara, é muito simples. Muito mais simples do que trabalhar com soluções de VPN tradicional. Então, vocês vão curtir bastante aqui essas configurações. Então, aqui, né? O que eu tenho aqui no ambiente que eu separei aqui para a gente fazer esse laboratório juntos aqui? É claro que eu vou precisar primeiro dar uma explicação para vocês, para depois a gente ir aqui para a prática, mas aqui só para vocês entenderem como que está o ambiente, cada componente. Então, vamos lá. Quando eu falo de autenticação no Active Directory externamente, então vindo de fora da minha empresa, a forma que nós tínhamos para fazer isso de forma segura, porque não é seguro eu habilitar o protocolo LDAP para ser acessado através ali puramente na internet, a gente tinha ali as nossas famosas VPN. Então, eu fechava ali um túnel VPN com os protocolos de criptografia, tudo seguro, para que eu consiga chegar de um local remoto até o meu domain controller, para que meu domain controller emita o ticket Kerberos, para que eu faça autenticação e tudo mais. Só que dentro do Microsoft Entra ID, a gente tem um recurso que a gente consegue fazer tudo isso sem precisar de VPN e continua sendo um acesso extremamente seguro. É até mais seguro do que a VPN, porque um dos problemas que a gente tem com a VPN é que quando eu fecho o túnel de uma origem, essa origem pode ser uma máquina ou pode ser o meu data center inteiro, para um destino. Então, se eu tiver acesso no destino em vários recursos, eu vou conseguir acessar vários recursos. Então, eu não consigo, por exemplo, estabelecer uma conexão VPN de uma origem para uma aplicação específica. Não. Eu faço o meu túnel VPN para uma rede. Então, essa liberação ela acaba sendo muito abrangente. E essa configuração do Microsoft Entra ID, eu consigo ser específico, eu consigo estabelecer um acesso remoto para aplicações específicas. Então, não é para uma rede inteira, que é o que a VPN faz. Eu consigo o acesso remoto para aplicações específicas sem necessidade de estabelecer e ter uma infraestrutura de túnel VPN. Então, não preciso de client VPN, não preciso de nada disso, tá? E a gente vai ver aqui na prática. Então, o que eu tenho aqui no ambiente? Eu tenho uma máquina que é o nosso domain controller. Então, essa é uma máquina que já está aqui o Active Directory instalado, já está tudo bonitinho aqui. Então, se eu venho aqui, as ferramentas do AD, então minha máquina já está pronta, eu já tenho o Active Directory. Eu tenho aqui o meu AD Connect, então essa máquina é ela que faz uma ponte com o Microsoft Entra ID para replicar os meus objetos do Domain Controle para o AD Connect. E aqui vai ter um detalhe extremamente importante que eu já vou falar para vocês, né? O porquê a gente precisa desse ambiente aqui também. E aqui eu tenho uma máquina cliente, ela está aqui com o endereço IP público, ou seja, uma máquina que está na internet, e eu, a partir dessa configuração que a gente vai fazer, sem estabelecer VPN, sem nada, eu vou conseguir acessar o meu domain controller autenticado. Então, eu vou conseguir me autenticar no domain controller para acessar recursos que podem estar dentro do meu ambiente corporativo. Pode ser um file server, pode ser uma aplicação, enfim, tudo isso sendo autenticado pelo próprio Active Directory.
ok? E o principal, sem precisar aqui estabelecer essa conexão VPN. Para a gente começar, deixa eu pegar aproveitar essa máquina aqui mesmo. Eu vou fazer aqui, tá? Essa parte é uma das partes mais importantes, tá, pessoal? Eu sei que muitos não gostam de teoria, enfim, mas essa aqui é a parte mais importante, que é preciso entender como que as coisas funcionam para que a gente, quando for para a prática, a gente saiba, né, onde que a gente faz cada uma dessas configurações. Então, vou abrir aqui, né, um Paint mesmo, bem root, bem tradicional mesmo, só para a gente ilustrar aqui alguns cenários. Ó, beleza. Só expandir aqui um pouquinho. Ó, show de bola. Então, o que acontece? Eu tenho o meu Microsoft Entra ID, né? O antigo, né? É Azure AD. Então, agora o nome desse cara é Microsoft Entra ID. Então, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a fonte, né? Para ficar legal para vocês visualizarem. Então, aqui eu tenho o meu Microsoft. Opa! Microsoft Entra ID. Só expandir um pouco. Opa, vamos. Só expandir um pouquinho aqui. Beleza. Então, tá aqui o nosso amigo Microsoft Entra ID. O que que acontece? E isso é importante, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante vocês saberem entender as diferenças. Porque nesse desenho que a gente está fazendo, eu tenho aqui. Então, isso aqui é nuvem. E eu tenho aqui no meu ambiente on-premises, eu vou ter aqui o meu domain controller, o meu Active Directory. Domain controller. Então, isso aqui está na minha rede on-premises, ok? Uma coisa que é importante, eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, vão ficar conhecendo. Eu tenho a opção de ter um cliente. Então, aqui, a minha máquina cliente. Vou colocar aqui só CL mesmo. Eu tenho a opção de fazer a autenticação direto no Microsoft Entra ID. Então, isso é totalmente possível, porque o Microsoft Entra ID é uma solução de gerenciamento de identidade. A gente já vai ver, ela, diferente do que muitos acham, ela é bem diferente do que o Active Directory, mas é uma solução de gerenciamento de identidade. Então, ela pode autenticar esse cliente. Mas por que nesse cenário eu vou precisar do domain controller para fazer essa autenticação? Para acessar os recursos que estão aqui dentro da minha rede corporativa. Então, aqui dentro da minha rede corporativa, eu posso ter uma aplicação, eu posso ter o meu file server, que os meus usuários remotos precisam acessar de forma segura, e sem a necessidade de ter uma infraestrutura VPN para isso. Então, por isso que eu preciso desse controlador de domínio, por isso que esse cara sozinho, ele não vai conseguir fazer isso. Por quê? Quando a gente fala de Microsoft Entra ID, ele sim é uma solução de gerenciamento de identidade. Só que ele é muito diferente do nosso controlador de domínio tradicional. Então, ele é bem diferente. Pô, mas espera aí, diferente, mas diferente como? O que tem de diferente aqui entre o meu Microsoft Entra ID e o Domain Controller? Primeiro, os protocolos que são utilizados. Então, os protocolos que eu utilizo no Microsoft Entra ID são muito mais protocolos de federação do que os protocolos que o Active Directory utiliza. Então, aqui eu vou trabalhar com SAML, aqui eu vou trabalhar com Open Connect, aqui eu posso trabalhar com WS-Fed. Então, são vários protocolos que são muito mais protocolos que a gente utiliza em ambientes federados, utilizando federação, do que propriamente os protocolos que o Active Directory entrega para a gente. Porque quando a gente fala de Active Directory, o que eu tenho? Eu tenho, basicamente, o LDAP e o Kerberos. Então, são os dois protocolos que o Active Directory utiliza. Eu tenho o LDAP, né, para fazer pesquisa, para localizar objetos dentro do Active Directory, e o Kerberos, que vai ser o protocolo que vai fazer a autenticação, ele que vai me emitir o ticket Kerberos e tudo mais. Então, quando a gente fala dessa autenticação dentro da minha rede local, essa autenticação é feita pelo LDAP e pelo Kerberos. Como o meu Microsoft Entra ID não fala nem LDAP e nem Kerberos,
Eu não conseguiria me autenticar direto pelo Microsoft Entra ID, utilizando aqui o Kerberos e o LDAP para acessar os recursos que estão internos, porque o Microsoft Entra ID não fala esses protocolos, tá? Então, quando a gente fala de Active Directory On-Premises versus Microsoft Entra ID, são recursos diferentes. Ponto. São diferentes. Ah, mas, pô, então quer dizer que se eu tenho uma aplicação que trabalha ali com autenticação LDAP e Kerberos, quer dizer que eu não posso levar essa aplicação para a nuvem? Você até pode, só que você vai ter que ter um domain controller lá que faça essa autenticação LDAP ou Kerberos. Aí pode ser uma máquina virtual ou pode ser o serviço Microsoft ADDS, né? Que seria o Active Directory como serviço no Azure. Aí esse recurso, que é diferente do Microsoft Entra ID, ele falaria Kerberos e ele falaria LDAP, tá? Então aqui só para vocês entenderem o porquê de tudo isso. Por que eu não poderia fazer essa autenticação direto no Microsoft Entra ID? Ok? E aqui a gente vai ter um componente, e esse componente ele é fundamental dentro dessa arquitetura, que é o nosso AD Connect. Então, esse AD Connect é uma máquina que a gente configura dentro do ambiente, onde o objetivo dessa máquina é sincronizar os objetos do Active Directory para o Microsoft Entra ID. Só que a vantagem e o que poucos conhecem nessa solução é que, além dele fazer essa sincronização desses objetos, então, além dele pegar aqui e simplesmente sincronizar o meu objeto daqui para cá, ele também, dentro desses pacotes que são trocados, ele também vai levar informações do nosso AD. Quem é o domain controller, endereço IP do domain controller. Então, isso também é replicado por Microsoft Entra ID. Ou seja, o meu cliente, quando ele quer fazer uma autenticação aqui nos recursos que a gente tem aqui dentro, qual que é o caminho que esse cliente faz? Esse cliente, ele vai bater ali no Microsoft Entra ID. O Microsoft Entra ID, dentro desse servidor do Domain Controller, a gente vai precisar configurar aqui dentro um agente. Então, aqui eu vou ter um agente. O meu cliente conecta com o Microsoft Entra ID, o Microsoft Entra ID se comunica com esse agente. Então, toda a comunicação é feita aqui primeiro através desse agente. Que é nesse agente aonde vai estar configurado essa integração com o Microsoft Entra ID e também as aplicações que eu posso ou não acessar. Então, eu vou precisar desse agente. A gente já vai ver tudo isso aqui na prática, tá? Mas aqui é só para vocês entenderem aqui essa parte mais lógica de como que essas configurações funcionam. Então, meu cliente bate no Entra ID, o Entra ID está conectado com a gente, beleza. A partir dessas informações, ele sabe quem que é o cliente. Esse recurso é o que a gente chama, né, que é o recurso ali que faz parte do Entra ID, é o recurso que a gente chama de Private Access. Private Access. Então, quando eu vou lá e configuro esse Private Access ali dentro do meu Microsoft Entra ID, o que vai acontecer? O meu cliente ele vai se conectar no Microsoft Entra ID através do Private Access. O meu cliente ele também vai precisar de um agente, tá? É um agente global, porque o Microsoft Entra ID, além dele ele liberar para a gente esse Private Access, ele também vai liberar para a gente o Internet Access. Então, eu consigo fazer com que o Microsoft Entra ID funcione até como se fosse um proxy para mim, sem precisar de uma infraestrutura de proxy. Então, o meu cliente bate aqui no Microsoft Entra ID, eu tenho as minhas configurações de Private Access, ele vai lá, faz a comunicação com a gente, fez a comunicação com a gente, está dentro da regra que eu configurei dentro do Private Access, o meu Microsoft Entra ID, ele vai devolver para o meu cliente, ele vai devolver para o cliente um token. Então, aqui nessa conexão, ele vai devolver um token.
E dentro desse token, ele já vai especificar para mim quem que é o domain controller, né? O DNS, né? Porque a gente tem a dependência, o Active Directory é totalmente dependente do DNS. Então, dentro desse token já vai ter todas as informações para que o meu cliente possa se autenticar no meu domain controller. Feito isso, feito toda essa ponte aqui através do Microsoft Entra ID, o meu cliente ele vai conseguir agora ir lá no meu domain controller, ele vai conseguir bater lá no meu domain controller para fazer a autenticação e o domain controller vai devolver para ele, vai devolver para ele aqui o ticket Kerberos, que é o ticket ali aonde tem todas as informações que o usuário precisa para se autenticar, para acessar recursos. Então aqui eu vou ter o meu ticket Kerberos. Com o ticket Kerberos em mão, dentro desse ticket tem tudo que esse usuário pode acessar. Tendo esse ticket dentro da máquina, ele vai direto acessar o recurso. E tudo isso sendo intermediado pelo Microsoft Entra ID com a configuração do Private Access. Então, em momento algum, eu precisei de uma infraestrutura VPN, em momento algum, eu precisei fechar um túnel VPN com o meu ambiente on-premises. Não. Quem faz tudo isso para mim é o Microsoft Entra ID através desse recurso do Private Access. Ok? Então ele vai intermediar tudo para a gente. Cara, ele conecta com a gente, ele devolve o token para o cliente, o token tem as informações do Active Directory, ele vai lá, conecta no Active Directory. Então tudo isso é feito e intermediado através do Microsoft Entra ID. Aqui só tem um detalhe. Para a gente utilizar esse recurso do Private Access, eu preciso da licença Premium do usuário que está dentro do Microsoft Entra ID, do usuário que vai fazer esse acesso. Então, assim, o Microsoft Entra ID, ele é gratuito, tá? O Microsoft Entra ID, ele é gratuito, só que para eu utilizar o recurso do Private Access, eu preciso com que os usuários tenham a licença Premium, tá? Mas mesmo assim, quando a gente põe na ponta do lápis, o que é mais barato? A licença de uma solução VPN ou a licença do Microsoft Entra ID? Sem dúvidas, a licença do Entra ID é muito mais barato do que uma licença ali de uma solução VPN, principalmente solução de mercado, ok? Aí aqui, uma pergunta aqui importante aqui do João, né? Os clientes precisam estar no domínio. O cliente, para que ele consiga fazer a conexão, ele tem que estar ingressado, então ele tem que estar aqui, um join, né? Joined. Opa, peraí, que foi o errado. Esse aqui. Ele precisa estar ingressado no Microsoft Entra ID. Ele não precisa estar ingressado no domínio do Active Directory. O ingresso dele é feito no Microsoft Entra ID. Mas lembra, esse cara aqui, ele tem tudo que eu tenho aqui por conta do AD Connect. O AD Connect está sincronizando esses usuários. Então, por isso que eu não preciso estar ingressado no domínio do Active Directory. Eu estou ingressado no Microsoft Entra ID. Ok? Esse cliente está no... Ah, já foi, né? Sim, é isso que a gente vai testar, tá? Ele permite nessa conexão. No ambiente on-premise, eu consigo usar Não, o Entra ID é uma solução de nuvem, tá? Uma solução da Microsoft para gerenciamento de identidade, principalmente Azure e Office 365, é uma solução de nuvem. Eu não tenho isso no ambiente on-premise. No ambiente on-premise é o Active Directory. Ok? Beleza. Aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas configurações. Então, aqui é a central administrativa do Microsoft Entra ID. Então, aqui que a gente tem todas as configurações que a gente consegue fazer nessa solução de gerenciamento de identidade de nuvem aqui da Microsoft. Então, ele é uma solução bem completa, tem muita coisa que a gente consegue fazer aqui, muita mesmo. Por isso que, cara, essa é uma solução que não tem nada a ver com a Active Directory On-Premise, é uma solução completamente diferente e só bater no olho aqui um monte de recurso que tem, já dá para entender que é uma solução diferente. Então, aqui tem tudo que a gente consegue fazer. Então, tudo isso eu vou conseguir levar para esse cliente que está fazendo a autenticação.
Então, por exemplo, dentro do Microsoft Entra ID, a gente tem um recurso que é poderosíssimo, que é os Conditional Access, né? Fazer acesso através de algumas condições. A gente vai poder utilizar esse poder dessa solução para esse usuário que vai fazer esse acesso remoto. Então, por exemplo, dentro dessa solução, eu posso fazer o quê? O usuário, quando ele estiver fazendo esse acesso remoto de endereço IP seja diferente de endereços IPs conhecido, eu vou exigir o MFA, ou multifator de autenticação. Então, quando ele conectar, além dele colocar o usuário e senha, ele vai ter que colocar um outro fator de autenticação, SMS, aplicativo e por aí vai. Então, tudo isso a gente consegue fazer através desse Conditional Access. Aqui embaixo, a gente tem aqui esse Global Security Access. Então, se vocês notarem, ele é um recurso novo, o que eu falei para vocês no comecinho aqui. Isso aqui se trata de um recurso novo, porque ele está ainda em preview, ou seja, coisas novas vão vir por aí. Então, já tem essa novidade aqui, só que ainda coisas podem melhorar, recursos podem ser acrescentados antes que isso seja lançado ali para que saia do preview, né? Que entre ali para todo mundo utilizar mesmo, sem ser para teste e tudo mais. Aqui dentro dessa configuração, a gente tem aqui em Connect, essa parte de connector. Então, esse connector é o que vai ficar lá no meu Active Directory. Então, eu tenho o meu DC1 e eu já tenho esse connector configurado. Tá? Como que eu faço para configurar esse connector? É simples. Eu venho aqui, faço o download do connector e instalo ele na minha máquina que vai ser Domain Controller. Vou lá, 2 cliques, ele vai pedir a conta com acesso de Global Admin do Azure, coloco a credencial de Global Admin do Azure, Next, Next, Finish. Simples. Fiz isso, ele já cria esse conector aqui para gente. Então, eu já tenho essa conexão privada de uma máquina para o meu Domain Controller. Então, já consigo fazer essa autenticação. Só que a autenticação, ela sempre vai ser para acessar algum recurso. Né? Não existe autenticação para nada. Eu me autentico para acessar algum recurso. Uma pasta, um compartilhamento, uma aplicação. Então, eu me autentico para acessar um recurso. E onde é que a gente faz isso? Aqui, dentro da ferramenta, a gente tem aqui os Enterprise Application. E aqui eu tenho o meu Enterprise Application para DNS, porque lembra, eu preciso, né? O Active Directory ele é dependente do DNS. Quando o meu cliente for se conectar com o Domain Controller, primeiro ele pesquisa no DNS para descobrir quem é o Domain Controller. Então, eu preciso do DNS. Então, aqui eu tenho esse conector para o DNS e eu tenho aqui esse conector para os Domain Controller. Quando eu clico aqui em New Application, só para ver como seria a criação, é bem simples, né? Aqui a gente dá um nome, aula, e aqui é onde eu vou adicionar as minhas aplicações. Então, aqui que eu vou mostrar para o meu Private Access o que esses clientes podem acessar e como que eles vão acessar. Então, por exemplo, imagina que aqui eu tenho uma aplicação, e a aplicação tem o endereço IP, sei lá, 10.0, é sempre local, porque lembra, isso aqui, quem vai intermediar é o Entra ID. Então, não preciso de fazer essa conexão através de um endereço IP público. Endereço IP local. Então, imagina que o endereço IP da aplicação é 100 e a porta que essa aplicação trabalha, tá? Vou chutar qualquer uma aqui, tá? Sei lá, 3, 2, 4, 5, 6. Beleza, a partir do momento que eu fiz isso, o que eu estou falando aqui para o meu Private Access? Que o meu cliente, quando ele chamar aqui a aplicação 10.0.0.100, nessa porta, ele vai ser redirecionado para aquela aplicação. Tá? Então, todos os recursos que eu preciso acessar dentro do meu ambiente, eu preciso declarar isso aqui como se fosse uma aplicação, tá? Isso aqui, por trás, dentro do Microsoft Entra ID, ele vai virar um objeto que, através desse objeto, que o Microsoft Entra ID consegue fazer essa conexão do Entra ID com essa aplicação específica, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, vou fechar aqui, e aqui em cima eu tenho aqui Application,
Enterprise Application, aqui do meu tenant. E eu tenho aqui, ó, o Domain Controller e o DNS. Então, quando eu abro esse cara ele virou um objeto dentro do meu Microsoft Entra ID. Então, ele vai ter um ID, ele vai ter todas as informações aqui, ó, Application ID, Object ID. Então, é através dessas configurações que o Microsoft Entra ID consegue fazer um paralelo do que entra no Azure e onde que ele tem que ligar essa conexão. Tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, voltar aqui, se eu tivesse aqui, por exemplo, a Enterprise Application, eu tenho aqui minhas comunicações de domínio. Se eu tivesse aqui nesse cenário vários controladores de domínio, então vou aqui, ó, Network Access, e eu tenho aqui, ó, o endereço IP do meu domínio e o nome ali, o FQDN. E aqui as portas, então são as portas do Active Directory. 389, a porta do LDAP, 88, a porta do Kerberos, 445, né, aqui do SMB para acesso a GPO e tudo mais, e 135, que são as portas randômicas ali do RPC. Nesse exemplo, eu só estou declarando um domain controller. Se eu tivesse mais domain controller, eu teria que colocar todos os domain controller aqui. Por quê? Quem não conhece como que funciona todo o processo de descoberta de um domain controller e autenticação, o primeiro passo, o cliente vai até o DNS, e o DNS ele devolve para o cliente todos os controladores de domínio daquele domínio específico para que ele aleatoriamente escolha um e faça a autenticação. Então, nesse cenário, se eu tivesse vários domain controller e colocasse somente um, pode acontecer de o DNS devolver essa consulta e o meu cliente tentar fazer a conexão para se autenticar em um domain controller que não está configurado aqui. A autenticação iria falhar. Então, todos os recursos que eu vou utilizar através do meu Private Access, eles precisam estar configurados aqui. Então, eu tenho 10 domain controller. Eu vou ter que colocar os 10 domain controller aqui para fazer essa autenticação. Ok? Não tem o que fazer. Porque isso aqui, lembra, a ideia do Private Access, diferente de uma solução VPN, não é fazer essa conexão de um ponto para uma rede inteira. É de um ponto para outro ponto. Para que eu não precise liberar uma rede inteira, às vezes, para acessar recursos específicos. Então, eu faço isso. Ok? O que mais a gente tem aqui? Aqui, em client download, né? Todo cliente que vai utilizar esse Private Access, ele vai precisar desse client, tá? Então, aqui tem um botão para fazer o download e a instalação também é Next, Next, Finish, né? Esse client é o que a gente chama de Global Security Access, tá? Então, o Global Security Access, eu baixo, instalo em todos os clientes que vão fazer esse acesso remoto. Instalei, ele já vai puxar as configurações que eu defini aqui das aplicações. Com essas informações, ele já consegue estabelecer essa conexão. Ok? As GPOs são aplicadas? São aplicadas. Com a licença P1 já funciona? Já funciona. P1, P2, tá? Então, P1 já dá para utilizar o recurso sem problema, tá? E, pessoal, não precisa, ó, não preciso publicar o meu DC na internet. O meu DC ele se conecta com o meu Microsoft Entra ID. Então, as liberações que eu faço no meu DC não é para a internet, é para o Microsoft Entra ID. Então, o meu DC ele nunca está exposto à internet, nem deve. Isso é uma falta de segurança muito grave. Não, esse cara ele só acessa o Microsoft Entra ID. Ele não está exposto para ser acessado de lugar nenhum. Quem vai fazer esse intermédio de conexão vai ser o Microsoft Entra ID. Ok? Deixa eu pegar aqui o meu cliente para vocês verem essa configuração do lado do cliente. Deixa eu compartilhar essa outra tela aqui. Cadê? Aqui. Só está aparecendo. Beleza. Então, esse aqui é a minha estação de trabalho. Então, a minha estação de trabalho, ela está numa rede diferente do Azure, está com endereço IP público. Então, ela não teria, sem essa configuração do Private Access, ela não teria acesso ao meu Domain Controller. Tá? Ela não conseguiria fazer a autenticação no meu Domain Controller. Quando eu venho aqui, perto aqui do relógio, nessa setinha,
eu tenho aqui esse agente que é o Global Security Access. Então, se eu clicar aqui, dá um Advanced Diagnostic, eu tenho aqui todas as informações. Então, aqui no Health Check, eu consigo validar se meu agente está funcionando. Então, aqui, está funcionando, está conectando, está tudo certinho. Aqui ele só dá esse erro aqui porque essa máquina não desabilitei IPv6. Então, ele está falando, ó, o IPv4 ele não está como preferencial, mas isso aqui não tem problema para essa conexão. E aqui em Forward Profile, é onde a gente vê aqui embaixo as regras de acesso privado. Então, é essa máquina que está com esse agente, o que, que ela pode acessar? Então, se eu clicar aqui na setinha, ele me mostra aqui. Então, ó, 10.04 é o endereço IP do meu domain controller. Então, ó, eu posso acessar o domain controller nessas portas. Então, porta 389 é o DAP, 88 Kerberos, 445 SMB, 135 RPC, 53 DNS. Então, posso fazer isso tanto por endereço IP quanto para o nome. E aqui a configuração específica do DNS para fazer essa resolução de nome. Ok? Então, aqui é onde eu consigo ver. Então, esse agentezinho, ele tem aqui esse profile. Então, da onde que ele está puxando isso aqui? De todas aquelas configurações que a gente fez agora, tá? Então, aqui ele está puxando tudo. Aqui eu consigo, nessa abinha aqui de traffic, eu consigo startar aqui uma coleta. Ah, estou com um problema, essa máquina deveria acessar tal recurso e não está conseguindo acessar. Então, aqui eu posso startar essa coleta de informações para que ele traga ali tudo que está conectado, o que está dando de falha de conexão. Então, ele mostraria isso aqui para a gente. Ok? E aqui o teste para a gente fazer, então pensa só, eu estou naquele desenho, a minha máquina ela está na internet, o meu domain controller ele está numa rede privada dentro do Azure. Então estão em ambientes diferentes. Então aqui eu estou simulando o cliente conectado da internet a partir de qualquer ponto e o meu domain controller numa rede privada. Então se eu for aqui e dar um // DC01 e o meu domínio do Active Directory, né? Então, aqui o FQDN da máquina. Se eu fizer isso, o que, que acontece? Quando eu dou um // no domain controller, o que, que ele traz para mim? O compartilhamento da pasta sysvol, que é onde ficam as GPOs. Quem consegue acessar esse conteúdo? Somente usuários autenticados. Então, só consegue enxergar a pasta sysvol usuários que são autenticados no domínio do Active Directory. Ok? Então, se eu for aqui dar um Enter, demora um pouquinho às vezes, né? Opa, peraí, o que deu aqui? DC01. Deixa eu ver se essa máquina tá ligada. DC01 running. Run. Deixa eu tentar de novo. Barra DC01. Opa, peraí que aqui, deixa eu ver se eu desfiz alguma configuração. Client. Beleza. Deixa eu ver se eu pela configuração que eu estava fazendo junto com vocês, deixa eu ver se eu desativei ela, né? Cadê? Desativei. Deixa eu só ver, às vezes esse clientezinho dá uns bugs. Vamos dar só um restart. Vamos ver se health check, é só o IP, beleza. Profile, beleza. Vamos ver agora. Agora foi. A gente deve ter travado. Então, ó, eu estou dentro do meu domain controller. Então,
Quem consegue acessar esse conteúdo são os usuários que se autenticam no domain controller, que aqui é a pasta sysvol, netlogon, é onde fica as GPOs e os nossos scripts de logon. Então, quem está permitindo isso são essas regras aqui que eu criei dentro do Microsoft Entra ID. Então, aqui, por exemplo, o que ele utilizou de conexão? Então, ele fez a autenticação no domain controller primeiro. Então, ele utilizou porta 389 e a 88. É o DAP Kerberos. E eu acessei um compartilhamento do DC, que é onde está a pasta sysvol, onde está as configurações de GPO. Então, aqui eu utilizei a porta 445. Então, ele, através da internet, sem precisar estabelecer uma conexão VPN, ele fez a autenticação no controlador de domínio e acessou um conteúdo que aqui, no caso, é o compartilhamento ali da pasta sysvol, tá? Tudo isso através do Private Access, que é configurado dentro do Microsoft Entra ID. E aqui, deixa eu voltar aqui para o portal. E aqui, cadê o portal? Peraí, deixa eu só... E aqui, pessoal, é aquilo, o céu é o limite. Então, cara, eu tenho várias aplicações dentro da minha empresa e eu quero acessar essas aplicações sem precisar estabelecer uma conexão VPN, beleza. Eu vou lá no meu Global Security Access, Enterprise Application, e eu começo a configurar essas aplicações aqui para mim. Então, eu quero acessar via Private Access também o meu file server. Eu venho aqui, coloco o endereço IP do file server e a porta que seria a 445. Eu quero acessar o meu servidor SQL. Eu venho aqui, coloco o endereço IP ou o nome do meu servidor SQL e a porta 1421. Então, aqui eu posso começar a declarar o que eu quero acessar externamente. E notem que é sempre pontual. Eu não estou liberando o acesso para uma rede inteira, eu estou liberando o acesso para aplicações específicas. Então, essa é uma das grandes vantagens do Private Access. Essa é uma dos motivos que ele vai substituir a VPN em curto prazo. Então, vai ser muito difícil a gente precisar de conexão VPN, porque uma infraestrutura VPN ela é cara, dependendo do tipo de túnel que eu preciso estabelecer, eu preciso ainda de certificado digital. Então, existe uma série de configurações, uma baita infraestrutura que eu preciso montar para fechar esse túnel VPN. E a partir do momento que eu tenho o Microsoft Entra ID com essa configuração do Private Access, eu não preciso dessa infraestrutura de VPN. O próprio Microsoft Entra ID com essa configuração já faz tudo isso para mim de forma nativa, sem precisar configurar nada. A única coisa que vai precisar, que é o que eu comentei com vocês, é a licença, pelo menos a Premium 1, tá? Mas o custo, cara, em relação a uma solução VPN de mercado é muito menor, tá? Por isso que, em breve, vai ser cada vez mais raro a gente ver soluções VPNs tradicionais, tá? E lembrando, isso aqui está em preview ainda, ou seja, vai vir muitas melhorias aqui. Essa foi uma dessas melhorias. Então, esse recurso, a Microsoft já tinha lançado isso alguns meses atrás, só que você era limitado a fazer a autenticação via Entra ID. Agora não, agora eu já consigo fazer a autenticação direto no domain controller do ambiente on-premises. Então, mais novidades vão vir por aí. E tem um negócio que é bem interessante do Microsoft Entra ID, que é os meus conditional access. Cadê? Se eu pegar aqui a aplicação, mais fácil. Ó, entrei na aplicação que eu criei. Aqui em Network, eu tenho tudo que eu posso acessar através dessa aplicação. Então, aqui só está um domain controller e as portas. E aqui eu tenho esse Conditional Access. Então, eu posso ainda, para trazer uma segurança adicional para o meu ambiente, criar várias condições. Então, posso aqui, por exemplo, New Policy. Eu posso chegar aqui, vou colocar aqui só teste mesmo. Eu posso chegar aqui e colocar aqui a condição. Cadê? Localização. Eu só quero que acesse essa... É que aqui eu não criei nenhuma localização, mas... essa aplicação só quero que seja acessado quando o usuário que acessa remoto estiver no Brasil. Então, eu consigo
estabelecer essas configurações. E aqui em acesso de controle, eu consigo falar, ó, você vai garantir acesso, mas você vai fazer o quê? Eu quero o multifator de autenticação. Então, o usuário, quando for acessar essa aplicação remotamente através do Private Access, além dele colocar o usuário e senha para se autenticar, ele vai precisar colocar um segundo fator de autenticação. Então, existe aqui uma série de regras que a gente consegue definir, né? Para que esse acesso seja o mais seguro possível. Ele já tem toda a segurança nativa. Só que eu consigo ainda trazer uma segurança ainda maior utilizando essas políticas de acesso condicional. Então, outra coisa bem interessante que a gente consegue fazer com essas políticas de acesso condicional é o Azure, né? Os usuários que eu tenho dentro do Azure, a gente consegue estender isso para o on-premise também. Ele consegue, através do banco de dados que ele tem, porque pensa, é uma solução que atende empresas no mundo inteiro. Então, ele tem um banco de dados muito grande contra senhas que são fracas e tudo mais. Então, eu consigo chegar em um conditional access e falar, ó, se essa conta que está fazendo acesso remoto, ela está dentro de uma característica que essa conta está em risco, não libera fazer esse acesso remoto. Então, tudo que eu tenho, que o Microsoft Entra ID traz para a gente de solução de gerenciamento de identidade, eu vou conseguir levar para esse cenário também, tá? E isso é muito, muito legal. Então, eu consigo fazer várias e várias ações, tá? Por exemplo, se eu tenho uma aplicação, não preciso publicar ela na internet, não precisa publicar na internet. Tudo vai ser intermediado através do Microsoft Entra ID. Não precisa publicar na internet. É claro, né, pessoal? Se é uma aplicação que é uma aplicação web que vai ser acessada via HTTPS, cara, eu vou publicar na internet. Agora, aqui, ó, presta bastante atenção. Aqui é para aquele cenário onde a empresa tem usuários remotos e precisa acessar uma aplicação que está na rede interna. Agora, se é uma aplicação que a empresa tem um e-commerce. Cara, eu não vou fazer isso via Microsoft Entra ID, isso é feito através da internet direto, tá? Aqui é para o cenário onde eu tenho um usuário remoto e esse usuário acessava as aplicações através de uma VPN. Agora não precisa mais. Faça a configuração do Private Access, configuro o nome da aplicação, o IP da aplicação em a porta e eu faço essa conexão através do Microsoft Entra ID. Tá bom? Seria possível fazer essa conexão com qualquer aplicação, pessoal. Qualquer aplicação, tá? Qualquer aplicação. Bacana, só fiquei com a dúvida no caso para o uso desse recurso e só ter a assinatura já ativa, certo? Ou ele vai ter um custo por uso à parte, ó. Foi o que eu falei para vocês. Quando a gente cria uma subscription no Azure ou uma subscription do 365, Dynamics e por aí vai, automaticamente é atribuído um tenant do Entra ID para a gente. Então, esse tenant eu não pago por ele, é gratuito, ok? Então, o tenant Microsoft Entra ID é uma solução gratuita. Só que o Entra ID, ele tem recursos avançados. Entre esses recursos avançados, a gente tem esse Private Access. Esses recursos avançados, para que eu consiga utilizar, eu preciso que esses usuários tenham a licença. Tá? Então, aqui, esse teste que a gente acabou de fazer, eu fiz com esse usuário aqui. Ó, eu tenho esse usuário aqui. Ó. Eu fiz toda essa configuração com esse usuário. Se eu for aqui em License, esse usuário ele tem a licença P2. Ok? Se não tivesse a licença, eu não conseguiria fechar a conexão. Só que eu continuo tendo acesso ao meu tenant. Então, sempre que a gente fala de tenant aqui do Microsoft Entra ID, ele é gratuito. É que recursos avançados, aí eu vou precisar dar licença para o usuário, ok? Então, o Private Access é um exemplo, eu preciso dar licença, e o Conditional Access também, ele precisa de licença para que eu utilize esse recurso. Então, tudo que é avançado, eu preciso dessa licença para que eu consiga fazer essas conexões e utilizar esses recursos mais avançados, tá? Mas aqui, pessoal, não se prendam a essa questão de licença, porque, primeiro, é muito mais barato do que licença de uma solução VPN. Primeiro ponto.
Segundo ponto, as empresas que já utilizam o Microsoft Entra ID provavelmente já têm a licença para utilizar outros recursos avançados. Então, quando a gente for habilitar aqui o Private Access, eu não vou precisar da licença, porque a empresa já utiliza a licença para o usuário para acessar outras coisas, tá? Então, quando a gente fala do Private Access, não vai ser comum a gente falar, eu preciso da licença por conta do Private Access. Não. Eu preciso da licença para outros recursos avançados. Já que eu tenho essa licença, eu vou utilizar o Private Access também. Então, geralmente, é o contrário. Ok? Então, empresas que já estão na nuvem, que já têm workloads rodando no Azure, para que esses workloads rodem de forma corporativa, segura e tudo mais, esses usuários que usam esses recursos já têm a licença. Então, não é o Private Access que vai fazer eu ter que comprar licença. Não, já vou aproveitar essa licença e vou utilizar esse recurso. Então, para muitas empresas, quando for habilitar esse recurso, vai ser de graça, porque a licença já está embutida, já está na conta do usuário. Beleza? Depende da licença, tá, Leonardo? Depende da licença do 365. Tá? O 365 tem várias licenças, né? Se eu não me engano, essa licença aqui para utilizar esse recurso, eu acho que é da EMS, aquela mais completa, que tem toda a parte de segurança e tudo mais. E3 eu acho que não. Tá? Teria que confirmar, tá? Faz tempo que eu não vejo licenciamento de 365. Mas eu acho que a E3 não, eu acho que tem que ser EMS, que é aquela que tem a parte de segurança junto e tudo mais. Beleza, pessoal? Deu para entender aqui? Então, aqui é aquilo que eu comentei com vocês. Cara, tudo que eu tenho aqui dentro do Entra ID, cara, eu tenho muita coisa, muita coisa, muita coisa. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui outra para você. Lembra que eu falei que naquele desenho que eu mostrei para vocês, deixa eu abrir aqui. O meu cliente, ele tem que estar ingressado no Microsoft Entra ID. Então, se eu for aqui na console Administrative Center, aqui em Devices, ao Device, e eu tenho esse cara aqui. Deixa eu só pegar a data, 5/4. Eu tenho esse cara aqui, ó. Opa, peraí, eu acho que é o de baixo. É o último. Eu tenho esse cara aqui, a minha máquina é cliente 1, e aqui, se vocês notarem, ele está Microsoft Entra Joined. Então, para funcionar, tem que estar ingressado no Microsoft Entra. Tá? Então, aquele cliente, para usar aquela extensão e fazer esse acesso privado, ele tem que estar ingressado no Microsoft Entra. Tá? Então, aqui é outra coisa, consigo gerenciar os meus dispositivos aqui também através do Entra ID. Tá? Então, aqui, cara, meu, essa solução, cara, é uma solução fantástica. É muita configuração que a gente consegue fazer aqui. Muita coisa mesmo. Antes da gente ter esse recurso do Private Access, a gente já conseguia acessar aplicações no on-premises sem VPN. A gente já conseguia. Só que para isso, a gente tinha que trabalhar com o que a gente chama de Connection Proxy, né? A gente vinha aqui no App Registration, registrava a aplicação, pegava o clientezinho do proxy e instalava. Só que essa Connection Proxy, o que o Entra ID fazia? O Entra ID ele ia funcionar como um serviço de federação, tá? Então, ele ia serviço de federação, recebia autenticação de vários domínios diferentes. Só que isso só funciona para aplicação web. Então, antes de sair esse Private Access, a gente conseguia fazer tudo isso, só que só para aplicação web. Agora não, com o Private Access eu consigo fazer esse acesso sem VPN para qualquer tipo de aplicação, inclusive a autenticação no Domain Controller, que foi o que a gente viu aqui nessa aula, tá? Só que é uma solução muito complexa. É uma solução que a gente consegue fazer muita, muita coisa. A parte de segurança aqui é sensacional, né? As preocupações de segurança que a gente tem no Active Directory on-premise, cara, isso aqui a gente consegue tratar de uma forma muito simples. A gente consegue vir aqui, subir banco de dados de senhas que eu não quero que seja utilizada, porque são senhas que já foram quebradas na internet. Enfim, aí tem toda a parte de inteligência artificial da solução,
que fica olhando para vários bancos de dados. Quando sua conta está em risco, ele gera um aviso. Então, cara, é uma solução extremamente complexa, uma solução grande e uma solução fundamental para quem quer trabalhar com Azure. Então, cara, quer trabalhar com Azure, tem que conhecer muito bem desse Microsoft Entra ID, tá? Principalmente essas novidades, que foi o que a gente viu, essa parte do Global Security Access. Então, são recursos que eu não tinha no passado, quando a solução ainda chamava Azure AD. Essa solução ela veio quando a Microsoft já tinha alterado o nome para Microsoft Entra ID. E, cara, só de vocês olhar aqui essa abinha com tanto de informação, já dá para ver o poder dessa ferramenta, né? Diferente do Active Directory, que, cara, eu tenho lá 3, 4 ferramentas para mexer em coisas específicas e aquilo. Aqui, cara, isso vai para um outro nível aqui de configuração dessa parte de gerenciamento de identidade. Mesmo que não é necessário estar em um domínio, é possível deixar um cliente em domínio sincronizado com o meu AD? Então, a partir do momento que você está ingressado no Entra ID, você tem acesso, porque todo o seu Active Directory On-Premise está sendo sincronizado para o Entra ID. Então, você já tem acesso ao Active Directory também. Tá? É que eu não consigo ingressar a máquina no Entra ID e no Active Directory. Para essa solução funcionar, tem que ser no Entra ID. Tá? Mas, de novo, a partir do momento que eu tenho o AD Connect sincronizando essas informações, o que eu tenho no meu DC, eu tenho aqui no Entra ID. Então, é o mesmo ambiente. Tá? Se eu tiver mais de um tenant, eu consigo configurar para o meu tenant de minha preferência? Primeiro, se você tem mais de um tenant, temos um grande problema de arquitetura. Tá? A Microsoft não recomenda trabalhar com multi-tenant. Tá? Porque tem um monte de coisa, tem uma série de limitações que eu tenho quando eu trabalho em multi-tenant, tá? Mas, se for o cenário, eu tenho multi-tenant, beleza, você vai ter que escolher em qual multi-tenant você vai configurar e fazer o acesso. Você não consegue fazer com que a máquina esteja conectada em 2 tenants, tá bom? Então, você vai ter que escolher um. Tá, essa conexão vai ser pelo tenant 1, beleza. Faz toda a configuração no tenant 1. E quando você for ingressar a máquina, ingressa no Entra ID do Tenant 1. Ok? Show de bola. Deu para entender, pessoal? Cara, esse Entra ID, assim, é uma solução bem complexa. Só que, como eu comentei com vocês, hoje tudo é identidade, né? Você não acessa nada, nem no ambiente on-premise, nem na nuvem, quanto menos na nuvem, sem autenticação. E quando a gente fala de autenticação dentro do Azure, é o Microsoft Entra ID. Então, por isso que a gente fala, é difícil conseguir trabalhar dentro do Azure sem conhecer o Microsoft Entra ID. Então, tem muita coisa aqui para falar, né, de Entra ID, é muita configuração. Agora, alguém aqui já trabalhou com Entra ID, assim, no dia a dia? Trabalha com esse recurso no dia a dia? Sim, uso bastante Entra ID durante o dia. Certo. Mas vocês chegam a mexer com a aplicação, Enterprise Application, App Registry, Conditional Access, ou é mais na questão de usuário? Usuário, atribuir licença? Ainda não. Vai passar a ser. Legal, é que a maioria, tá? A maioria conhece o Entra ID por questão de usuário, por isso que tem essa dificuldade de entender que o Entra ID ele é bem diferente do Active Directory On-Premise. Porque como só mexe com o usuário, e cara, o que eu mexo com o usuário no Entra ID é o que eu mexo no AD. Então, muita gente faz essa associação. Ah, se o usuário aqui é igual e no AD é igual, as soluções são iguais. Mas são soluções bem diferentes, completamente diferentes. E pegando esse gancho do Cristiano, né, para autenticação SAML. Cara, eu não sei se vocês já trabalharam com ADFS, mas, meu, é um saco e muito complexo configurar a federação no ADFS. Muito complicado. Tem que conhecer. Cara, criar a federação dentro do Entra ID, cara, é praticamente 3 cliques. É muito, muito simples, muito simples.
porque é uma solução criada nativamente para trabalhar com protocolos de federação. Então, cara, é uma solução fantástica. Se vocês, quem gosta do Active Director, né? Eu, particularmente, cara, sou fãzaço do Active Director. Cara, quando começa a aprofundar no Enter ID, você vê que fala, cara, que solução é essa que a Microsoft fez? Que solução? Porque, cara, é muita coisa que a gente consegue fazer. E o legal é muita coisa de forma simples, sem precisar, cara, fazer aquele monte de coisa, um monte de configuração, tá? Agora, quem quer se especializar no Microsoft Entra ID, conhecer todos esses recursos aqui que a gente tem disponível, saber cenários que a gente utiliza esses recursos, saber aqui para que serve cada um deles, como que configura, que ambiente que seria importante fazer essas configurações. Eu quero trazer aqui hoje para vocês, como próximo passo, duas opções. Duas opções aí como próximo passo. A primeira opção, ela vai envolver basicamente o Enter ID. Então, cara, você quer conhecer mesmo o Enter ID, quer se especializar nessa solução, só isso que você precisa agora, essa primeira opção vai ser a melhor para você. Qual que é essa primeira opção? No dia 20, deixa eu só pegar certinho, dia 27, vai ser numa segunda-feira, dia 27 de maio, a gente vai começar a nossa nova certificação especialista Microsoft Entra ID. A gente vai ter 4 aulas focadas para falar de todos os recursos que a gente tem disponíveis no Microsoft Entra ID. A gente vai ver como que eles funcionam, que cenários que eu utilizo aqueles recursos, como que eu faço aquelas configurações, essas novidades que a gente tem. Então, hoje a gente viu o Private Access, mas eu também tenho aqui embaixo, ó, a parte de fazer o Internet Access, fazer com que o Entra ID intermedie para a gente toda a conexão com a internet. Então, o Entra ID vai funcionar como se fosse um serviço de proxy. Então, aqui eu vou ter as minhas regras, que site o usuário pode acessar, que site ele não pode. Então, aqui eu consigo criar várias políticas para fazer com que o Entra ID também faça esse controle de acesso à internet. E aqui, de novo, sem precisar daquela infraestrutura toda de soluções de proxy. Tudo feito aqui através do próprio Microsoft Entra ID. Então, a gente vai ver todos esses recursos dentro desses 4 dias. 100% focado em Entra ID. Então, a gente vai falar do Entra ID, a gente vai falar, porque, cara, tem que falar dessa configuração híbrida, como que eu ligo o Active Directory no meu ambiente on-premises, aqui no nosso lab já está ligado, então já estava configurado. Mas, como a gente vai ter 4 dias, a gente tem mais tempo, a gente vai conseguir fazer isso juntos do zero. Então, como que eu configuro o AD Connect, como que eu faço as configurações, o que que ele sincroniza, o que que ele não sincroniza. Então, a gente vai poder passar por tudo isso. Então, a gente vai focar só no Enter ID e essa parte de conexão com o Active Directory on-premise. Então, 4 dias focado aqui desde o básico. Então, pô, tô começando agora com o Enter ID, não tem problema. A gente vai começar desde o básico e até esses recursos mais avançados. Um deles a gente viu rapidamente hoje, muita coisa já estava pronta, só que lá, como é 4 dias, a gente vai fazer tudo passo a passo do zero, baixar o cliente, ir lá instalar o cliente, a gente vai fazer tudo do zero juntos. 4 dias. Então vão ser 4 segunda-feiras, dia 27, dia 3, dia 10 e dia 17. 4 dias, 4 segundas-feiras, focado aqui só em Microsoft Entra ID. Ah, mas e se eu por acaso não conseguir participar de um dos dias? Não tem problema, tá? A gravação vai ficar liberada com acesso vitalício. Então você vai poder assistir ali aquele conteúdo sempre que vocês precisarem, ok? Qual que é o valor para participar dessa certificação especialista Microsoft Entra ID? O valor normal vai ser R$ 297, que pode ser dividido em 12 parcelas de R$ 29,70. Você vai ter acesso a 4 dias e o acesso vitalício, tirar dúvida, tudo mais. Só que para quem garantir a vaga enquanto a gente está aqui ao vivo, enquanto a gente está aqui batendo esse papo, ainda quero tirar mais algumas dúvidas que passaram aqui, a gente liberou uma condição especial. Que condição especial é essa? R$ 100 off. Então, ao invés de pagar 297, o valor cai para R$ 197. Ok? Eu vou colocar esse link aí no chat, tá? Mas esperem um pouquinho, que eu quero falar da outra oportunidade. Então,
recapitulando, essa oportunidade é 100% focada em Microsoft Entra ID. A gente não vai falar de outros recursos. O que a gente vai falar, porque faz parte, é a conexão do Active Directory On-Premises com Microsoft Entra ID, tá? Então, a gente vai focar só nessa parte de gerenciamento de identidade aqui, passando por todos esses recursos. Multifator de autenticação, política de acesso condicional, essa parte do Internet Access, Private Access, então todos esses recursos do Microsoft Entra ID, ok? Qual que é a segunda opção? Essa segunda opção é quem já quer algo um pouco mais avançado. É quem já quer, fala assim, cara, beleza, o Entra ID é legal, só que, cara, eu queria aprender mais coisas do Azure, porque o Azure ele vai além do Microsoft Entra ID. Então, a gente tem outros recursos dentro do Azure. Então, para quem quer essa experiência mais completa com a nuvem como um todo, e não só essa parte de gerenciamento de identidade, a gente tem aqui a nossa formação. Então, essa formação, a gente passa aqui por os principais recursos dentro do Azure, né? Permissão, subscription, armazenamento, VM, container, Azure App Service, rede virtual, e balanceamento de carga, integração da rede on-premise, né, que entra a parte de VPN, parte de backup, recovery. Então, aqui é para quem quer aprender o Azure como um todo, aprender a administrar ambientes em Azure. Para quem quer esse mais completo, o valor normal dessa formação é 997. Só que a gente também está com uma condição especial, onde essa formação ela sai ali R$ 500 off. Então sai de 997 e cai para 497. E não para por aí. Quem fizer a inscrição nessa formação enquanto a gente está aqui ao vivo, vai levar de bônus o intensivão do exame AZ-104. Então, no dia 16 de maio, a gente vai começar um intensivão preparatório para a certificação AZ-104. Essa certificação é a certificação de administração do Azure. Então, esse treinamento ele acaba também sendo um treinamento preparatório para essa certificação. Só que nesse intensivão, a gente vai focar exclusivamente nas questões da prova. Então, a gente vai estudar as questões da prova. Esse intensivão vão ser 8 dias. Então, 8 dias focado no exame. Então, quem garantir a vaga na formação de administração, além de levar R$ 500 off, de 997 por 497, vai levar de bônus o acesso ao nosso intensivão de 8 dias e também vai levar de bônus a nossa certificação especialista Microsoft Entra ID. Tá? Então, essa segunda opção é para quem quer algo mais completo. Ah, eu gostei do Microsoft Entra ID, beleza. Nessa segunda opção, você vai levar de bônus o Microsoft Entra ID, a nossa certificação. Você vai levar o intensivão de 8 dias para a Z104 e vai levar o treinamento de formação de administração do Azure também. Esse treinamento ele já está gravado e já está pronto, tá? O intensivão e a certificação vai acontecer ao vivo. Para quem quiser essa segunda opção, eu vou colocar também aqui no chat esse segundo link. Então, primeiro o link é para quem se interessou. Cara, para mim, por enquanto, só o Entra ID. Para mim, já vai ser bem legal eu dominar o Entra ID, ter esse conhecimento mais avançado no Entra ID. Beleza, primeiro link. Não, eu quero uma experiência mais completa, inclusive uma experiência com o Microsoft Entra ID. Legal. Segunda opção, porque você vai levar a formação, você vai levar o intensivão da Z104, você vai levar também a certificação especialista Microsoft Entra ID por 497. Tá? Para quem já tem o intensivão e a formação, aí fica só essa parte do Microsoft Entra ID mesmo. Tá? Só para confirmar, pegando essa formação completa, eu vou pegar também a parte do Entra. Exato. Então, esse completo, vocês já estão levando o Microsoft Entra ID, então não precisa comprar os dois. Quem está levando essa versão mais completa, já tem de bônus o acesso à certificação do Entra ID. Ok? Não só do Entra ID, também o intensivão. Beleza, pessoal? Deu para entender? Alguém ficou com alguma dúvida?
Lembrando, a gente só vai conseguir manter essas condições enquanto a gente está aqui no ao vivo, tá? Então, quero só ver se vocês têm alguma dúvida sobre essas duas opções, ou se vocês têm alguma dúvida do conteúdo, quer perguntar mais alguma coisa. Não, tranquilo, fica tranquilo, Patrick. Não, fica tranquilo. Quero ficar aqui alguns minutos ainda para tirar algumas dúvidas. Alguém aqui colocou como meta esse ano tirar alguma certificação do Azure? Cara, eu coloquei aqui como meta esse ano tirar a Z900, a Z104, qualquer certificação. Alguém colocou como meta? Ó, eu coloquei, Cara, assim, esse intensivão que a gente vai fazer, assim, qual que é a minha meta? A minha meta é que 100% dos alunos passem no exame na primeira tentativa. Por isso que a gente vai focar no conteúdo da certificação, nas perguntas do exame. Então, vão ser 8 dias falando das perguntas, explicando as alternativas, levando isso para o ambiente prático, né? Hoje é muito. Tem muita gente cara, não sabe estudar para a prova, então fica só vendo questão, questão. Cara, só que o mais interessante é quando você entende a questão e leva ela para a prática. Então, leva lá para o portal, faz aquela configuração que a pergunta está pedindo. Então, a gente vai fazer tudo isso, por isso que vão ser 8 dias de intensivão. Então, para quem quer tirar essa certificação AZ104, essa vai ser uma boa oportunidade, tá? Para vocês realmente estarem preparados aí para essa certificação. Não é uma certificação fácil, tá? É uma certificação meio complicadinha, mas tem várias macetezinhos ali para várias perguntas, né? É isso que eu vou passar bastante ali com vocês dentro desses 8 dias. Tem muito detalhezinho. É por isso que eu preciso de 8 dias, né? Porque tem muita coisa para a gente ver. Mas, assim, é uma oportunidade para quem quer tirar do lápis, só do planejamento, quer colocar em ação mesmo esse plano aí para ter essa certificação. Uma certificação extremamente importante para o mercado. Tá? E quem quer, assim, cara, eu quero tirar a certificação, eu quero tirar a Z104, mas eu quero começar pela Z900. Eu não faria isso, tá? Dois motivos. Certificação a Z900. Cara, é teoria. Assim, para o mercado não vale nada. E a Z104 é a prática da Z900. Então, para que você vai ficar vendo teoria? Já vai para a prática, tá? A não ser que você ganhou um voucher. Enfim, aí beleza. Agora, pagar para fazer a Z900 é besteira. Exatamente, Cristiano. É muitas perguntas, cara, e tem muita pegadinha. Então, a ideia nesse intensivão é a gente passar por cada detalhe. Passar por cada detalhe, ler questão por questão, alternativa por alternativa, levar aquele ambiente proposto para a prática. Então, legal, tá pedindo para fazer isso? Vamos ver lá no Azure como faz isso? Vamos. Ó, tá vendo? Aqui ele tá falando a alternativa A, mas não tem nem como fazer a alternativa A aqui, então tá errado. Então a gente vai levar muitas questões para a prática para fixar o entendimento mesmo. Show de bola, Reinaldo. Bem-vindo aí, cara. Então, assim, cara, é uma oportunidade boa para quem quer tirar aí só do planejamento, né? Tem uma galera aí que está planejando a certificação já faz anos e nunca sai do papel, só fica planejando, planejando, planejando. Essa é uma oportunidade para você estar 100% preparado mesmo, tá? Porque ali vai ser pegada, é bastante coisa ali para a gente ver, bastante informação, né? Por isso que são 8 dias, né? Onde eu consigo o site dos eventos da Microsoft? É que aí depende. A Microsoft, às vezes, divulga cada hora num lugar. Então, assim, eu acompanho muito o LinkedIn, né? Então, fico atento ali no LinkedIn.
Fico atento ali no LinkedIn e acompanhando. Aí, os alunos que fazem parte de formação, eu sempre aviso eles. Mas, cara, não tem um local oficial, sabe? Não tem, assim, algo que, cara, vem aqui que sempre tá. Ó, beleza, ó, o José chegou aí na formação. Show de bola, José. Então, assim, o pessoal que está se inscrevendo na formação, o que que vai acontecer? Vocês já vão ter acesso ali a todo o material da formação, tá? Vocês vão ter acesso a tudo da formação. O bônus que vocês vão receber, até amanhã vai estar no e-mail de vocês. Então, vocês vão receber, você recebeu acesso à certificação Microsoft Entra ID. Você recebeu acesso ao intensivão lá da Z104. Só que como esses são treinamentos que ainda vai acontecer, lá no portal só vai estar o link do Zoom, que é onde a gente vai fazer essas transmissões. Tá bom? E quem fez a inscrição só na primeira opção do Entra ID, também, lá só vai ter o link do Zoom, que é quando a gente vai fazer a nossa primeira aula, tá? Então, lembrando, Microsoft Entra ID, primeira aula dia 27 de maio, uma segunda-feira, às 19 horas. Conteúdo gravado, acesso vitalício e tudo mais. Quem optou pela segunda, formação, as aulas já estão prontas, é só consumir, só assistir, tirar dúvida, mandar lá e vão em frente. Intensivão, começa dia 16. Então, vocês vão receber lá o link do Zoom para participar do intensivão. E o Entra ID, dia 27. Ó, o Patrick chegou junto na formação também. Show de bola. Ainda não tive sorte de encontrar nenhum. O último que eu vi, Edinaldo, acho que faz uns 2 meses atrás, que eles fizeram uma espécie de desafio. Você tinha que. O desafio é assistir aulas. Você tinha que assistir uma série de aulas. Eu não lembro se tinha pergunta no final da aula, mas você tinha ali uma série de aulas para assistir, completava o desafio, você ganhava o voucher. Tá? Isso é bem aleatório, tá? Assim, não tem, é todo mês, tal. Não, cara, é bem aleatório. É por isso que é bom ficar atento. Aí os alunos que estão ali, eu sempre estou de olho, aí quando eu vejo, eu ponho lá para o pessoal, cara, ó, saiu esse voucher aqui, tá? Mas assim, pessoal, quem está interessado e na meta de fazer a 104, não precisa ficar se preocupando com a Z900, tá? Não precisa, não precisa. Ah, mas é só para conhecer como é a prova. Cara, você vai fazer uma Z900 e a Z104 é completamente diferente. Completamente. Porque uma é só teoria. Ah, o que que é isso? O que que é aquilo? A outra é prática. Como que faz isso? Como que faz aquilo? Então não tem essa. Ah, eu vou fazer assim a 900 porque eu quero ver como é. Cara, isso não cola, tá? Porque são exames bem diferentes. De novo, quando vale a pena? Vale a pena fazer o AZ900 quando você tem um voucher, então você não vai pagar para fazer o exame e você não vai ficar perdendo muito tempo para estudar. Se você for perder tempo para estudar para esse exame, eu prefiro que você estude direto para a Z104 também, tá? Porque quem tem a Z104, cara, a Z900, tipo, cara, é uma certificação descartável. Beleza? Fica atento, cara. Fica atento, cara. Assim, direto, assim, todas as vezes que eu vi e peguei isso e passei para a galera, foi ali dentro do LinkedIn, tá? Então, fica atento ali que quando tiver, você já conseguir entrar, se inscrever. Mas, de novo, tá, Edinaldo? Aí uma recomendação, tá? Aí, assim, não sou dono da verdade, mas, cara, não fique esperando sair isso de graça, cara. Vai fazer 104. Que, cara, e se a Microsoft lança isso só no final do ano? Você vai ficar até o final do ano esperando a Z900? Já corre para 104. É isso aí, cara. É exatamente. É isso aí. Tá? Para mim é perda de tempo. A não ser que, de novo, cara, assim, eu gosto só de deixar claro, a não ser que, eu nem sei quando eu vou tirar a Z104. Sei lá, vou tirar daqui 2, 3 anos.
Beleza, então já tira a Z900, é melhor ter uma que não vale muita coisa, mas tem, do que não ter nada. Agora, cara, eu coloquei como meta. Esse ano eu vou tirar a Z104. É uma meta, eu vou tirar. Cara, esquece a Z900. Besteira. Ainda bem que a Microsoft ela não coloca ordem para você fazer os exames, né? Porque se tivesse ordem ia ser chato, ter que fazer a Z900, mas não tem ordem. Você começa por onde você quer. Show de bola? Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Caso eu pegue o voucher de qualquer outra. Não, não pode. Não pode. O voucher é só para aquele exame. Geralmente é os 900, que são exames de entrada, tá? Muito raro você conseguir um voucher 100% para exames que não são da série 900, que são exames de fundamentos, tá? Às vezes lança lá um voucher de 20% de desconto, 30, beleza. Mas de graça é muito difícil. De graça geralmente é só essas de entrada mesmo. Você sabe qual o valor do exame 104? Ou onde eu posso consultar? Os exames da Microsoft é feita pela VUE, VUE.com, tá? O exame hoje, ele custa US$ 100, tá? US$ 100. Aí o agendamento é feito toda pela VUE. Eu vou aqui no VUE.com. Coloquei aí, tá? Então é lá que você vê o exame, lá que você faz o agendamento, escolhe se vai ser online, se você vai fazer em algum local credenciado. E esses exames são US$ 100, tá? Os 900, se eu não me engano, é US$ 60, tá? Mas, de novo, pessoal, não vale a pena, tá? Comprar esse exame. Eu acho besteira. Só se ganhar o voucher mesmo. Gostaria de agradecer os seus cursos e conteúdo, pois através dele consegui uma promoção na empresa. Legal, show de bola, hein, Danilo? Muito bom, cara. É isso aí, cara. Assim, quem quer é assim, é fácil, não é? Às vezes 104 é só ir lá e tirar. Não é, cara. Por isso que a gente vai estar 8 dias ali para estudar para ela. Não é fácil. Mas a recompensa vem. Show? Beleza, galera. Eu acho que encerramos aqui então, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, só lembrando, a gente vai encerrar aqui a condição lá que eu trouxe para vocês, as duas opções, elas encerram também. Beleza? Curtiram o conteúdo? Gostaram desse private access ali para fazer a autenticação no Domain Controller? Lembrando que quem for participar lá da certificação do Entra ID e quem comprou a formação ganhou de bônus, a gente vai ver tudo isso, só que de uma forma mais detalhada, fazer do zero cada uma das configurações. Então a gente vai ver muita coisa ainda sobre isso, tá? E é claro, se até, né, é dia 27, então a gente tem aí pouco mais de 20 dias. Se a Microsoft lançar alguma coisa nova, é claro que eu vou trazer para vocês também. Então, lá na certificação, saiu alguma coisa nova, ó, pessoal. A gente teve aquela aula lá dia 4, ó, isso aqui saiu novo, vamos estudar isso aqui também. Então, se sair alguma coisa nova, a gente vai, eu vou trazer para dentro da certificação também. Beleza? Então, fechou, turma. Então, top aí que vocês curtiram, viu? Então, é isso aí. Então, galera que fez a inscrição aí, já dou as boas-vindas. Então, quem fez a inscrição no Entra ID só, a gente vai se ver no dia 27. Quem fez no combo aí, né, da formação, mais intensivão, mais o Entra ID, o conteúdo da formação já está liberado e a gente vai se ver no intensivão, que começa dia 16. Vamos ter todo o intensivão e depois a gente vai se ver também no dia 27 para o Entra ID. Legal? Show de bola, então, turma. Então, vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês. Bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.